antecipei, a gente vai falar hoje sobre dilatação volumétrica para sólidos e fluidos, né? Líquidos e gases também. Os objetivos de aprendizagem são exemplificar as aplicações de dilatação volumétrica, identificar as consequências da dilatação anômala da água e resolver exercícios. Então, a dilatação volumétrica, ela ocorre quando o sistema se dilata nas três dimensões, né? No comprimento, na altura e na largura. Então, por exemplo, você tem um cubo que, à medida que eu forneço energia a ele, calor, ele vai ter as suas dimensões ampliadas. Vai ter um crescimento nas três dimensões. E a variação de volume vai ser o volume final menos o volume inicial. Então, ΔV é a variação de volume, é a dilatação. V0, o volume inicial. V, o volume final. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Como é uma dilatação em três dimensões, então ele vai ser 3 vezes o coeficiente de dilatação linear do material ou da substância, né? No caso do fluido para a substância, mas se for um material, cobre, chumbo, né? Corpo sólido, vai ser 3 vezes o linear. E ΔT é a variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Então, a variação de volume é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica multiplicada pela variação de tempo. Lembrando que o volume final é o volume inicial mais a sua variação. Então, essas duas fórmulas aqui eu já resolvo tudo. Só coloquei aqui para mostrar uma fórmula geral, que é o que? Onde tem o ΔV, substitui esse V0 gama ΔT aqui. Aí V0 e V0 se repete, coloca em evidência e fica essa fórmula aqui que aparece nos livros. O coeficiente de dilatação volumétrica, como eu falei, é uma constante de proporcionalidade relacionada à natureza do tipo de material. É 3 vezes o coeficiente linear, o gama é 3 vezes alfa, né? Porque cresce em 3 dimensões. E a unidade é a mesma, né? É o inverso do grau, ou grau Celsius recíproco, né? Também é assim chamado. Algumas observações. A primeira observação é essa relação de proporcionalidade. Coeficiente linear, ele vai ser igual ao coeficiente superficial beta por 2, porque aqui cresce em 2 dimensões, e o coeficiente linear ele vai ser igual ao gama dividido por 3, porque o volume cresce em 3 dimensões. Ou você pode pensar que o beta é 2 vezes alfa, o gama 3 vezes alfa, tanto faz, tá certo? Lembre das dimensões, tá certo? Lembre das dimensões. Existem materiais, né, que apresentam baixos valores para coeficiente de dilatação, aqueles recipientes tipo Pyrex de vidro, né? Aí, tendo por isso, você vai ter várias aplicações, porque o coeficiente dele de dilatação é menor que o do vidro comum, então vai suportar grande altura sem sofrer rachaduras ou trincas, né? Então, como o coeficiente de dilatação dele é menor, vai sofrer menos dilatação. Uma outra observação é em relação à borracha, certo? A borracha, por exemplo, é um material cujo coeficiente de dilatação é negativo, né? Em geral, borrachas vulcanizadas. Então, tais materiais eles tendem a se contrair quando são aquecidos, né? Quando a sua temperatura aumenta. Isso aqui é a título de curiosidade. Vamos fazer um exercício. É uma questão do ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica. Diz assim: o vidro Pyrex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum, porque possui alto coeficiente de rigidez, tem baixo coeficiente de dilatação térmica,
tem alto coeficiente de dilatação térmica, tem alto calor específico, é mais maleável que o vidro comum, né? Então, como eu falei, o risco de trincar ou rachar é menor por conta do quê? Por conta do baixo coeficiente de dilatação térmica, né? Isso aqui a gente acabou de comentar e é uma informação, porque é uma questão um pouco mais, vamos chamar assim, teórica. A dilatação em líquidos, ela tem uma especificidade que passa a complicar um pouco, porque o líquido ele tem uma forma, um volume dele depende do formato do recipiente. Quando você aquece tanto o líquido e o recipiente, quando você aquece um recipiente com líquido, tem a dilatação do recipiente, tem também a dilatação do líquido, né? Então você vai trabalhar com duas dilatações juntas. Eu não tenho o objetivo de fazer um tratamento matemático para isso aqui. A gente pode fazer uma abordagem matemática, né? Mas não é meu objetivo para essa aula aqui. Então, os líquidos, assim como os sólidos, sofrem dilatação ao serem aquecidos. Uma vez que não têm forma própria, fato este devido à gravidade, adquirem a forma do recipiente. Se o líquido estiver livre da atração gravitacional no espaço, por exemplo, obteria a forma de uma esfera, pois nessa geometria há a menor área de superfície para um determinado volume. Então a gente tem aí uma pequena porção de água, né, de formato de uma gota, e ela costuma ter um formato esférico, né? Quando a gente aquece um sistema que seja o recipiente, o líquido, né, a gente tem a percepção de que apenas o líquido foi dilatado, o líquido acabou transbordando, derramando. Mas, na verdade, tanto o recipiente como o líquido sofreram o quê? Dilatação. Então, como o líquido ele é mais fácil de absorver calor, né? Então ele vai ter uma variação proporcional de volume maior do que o próprio recipiente sólido. Então, o que se observa em relação ao líquido é o chamado de a variação de volume aparente, que é chamado de dilatação aparente do líquido, ΔV. Então, para saber a sua dilatação real, a gente precisa adicionar também a dilatação do recipiente. E para isso deve-se conhecer os coeficientes de dilatação volumétrica do líquido e do recipiente. A dilatação real do líquido, ela vai ser, portanto, a dilatação aparente, ou seja, somada à dilatação do recipiente. Então, a dilatação do líquido é a dilatação aparente do quanto foi derramado, mais a variação de volume do recipiente. Perfeito? Posto de gasolina. Eu não sei se você já observou, mas quando um caminhão vai fornecer gasolina ao posto, ele abastece um tanque que fica enterrado, não é? Esse tanque não fica na superfície exposto a frio ou calor, fica enterrado. Mas por que que isso acontece? Porque o líquido ele pode se dilatar e pode se contrair. Agora imagine o seguinte: a melhor situação seria ter uma temperatura aproximadamente constante para que se evitasse a dilatação. Por isso os tanques são enterrados, mas mesmo assim ocorre esse efeito. Por exemplo, imagine que o tanque fosse colocado na superfície. Em dias muito quentes, ele iria se dilatar, ia se expandir, podendo, até se estivesse muito cheio, derramar combustível. E em dias muito frios, esse combustível iria se contrair, iria ficar mais concentrado. Então, o volume ia diminuir. Ou, se for aquecido, o volume ia aumentar. E como a gasolina é vendida em volume, em litros, litros de gasolina, então o problema para o posto de gasolina é qual? É evitar variações de volume no tanque, né? Evitar variações de volume. A massa
de gasolina, ela é constante. Se eu receber uma quantidade de combustível equivalente a 1 tonelada de gasolina, a massa equivalente a 1 tonelada de gasolina, a quantidade de litros pode aumentar ou diminuir conforme a temperatura, mas ali vai ter 1 tonelada de gasolina, por conta da dilatação volumétrica. E a massa é densidade multiplicada pelo volume. Então, para que esse problema fosse resolvido, era para se ter um sistema que vendesse a gasolina baseada não no litro, mas na massa. Só que não é conveniente. Não é conveniente. Então, eles vendem a gasolina em litro, volume. Então, uma dica que existe é quando você tem dias muito frios, certo? Dias muito frios, assim, ou logo cedo, se é um dia logo cedo, está chovendo, é um dia frio, você abastece o carro ou a moto, porque você está levando uma gasolina mais concentrada, porque o fluido está mais contraído. O volume acaba diminuindo um pouco mais. Então, na prática, você pode levar um pouco mais de combustível. Ao meio-dia, se tiver sol, aquele combustível vai se dilatar, vai expandir, né? O mesmo problema ocorre. Se imagina você abastece ao meio-dia, enche o tanque. Ao meio-dia, você enche o tanque e 35 graus Celsius. Então, você já está com a gasolina muito expandida, o volume muito expandido. Quando aquilo esfria à noite, então o volume diminui. Não é que o carro bebeu muito, não, mas é até uma dica que o pessoal dá para economizar combustível. Você abastecer cedo e de preferências em dias frios, né? Em dias chovendo, eu penso lá, é bom, tá bom para abastecer, né? Usa a física a favor disso. Então, uma questãozinha do Enem, tá certo? Uma questãozinha do Enem diz assim: a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. O aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques de postos de gasolina são o quê? Subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, afirmação 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Errado. Como o volume aumenta, quando você tem um horário mais quente, ó, a afirmação 1 diz: você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Não. O que você iria era comprar um combustível menos concentrado, porque o volume dele aumentou mais. É como você pegar fazer um suco e colocar mais água, aumentar o volume de água. Então ele acaba ficando mais fraco, né? Você pega um café e transforma ele em um chafé, né? Muita água e pouco café. Então você não está tomando muito café. 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Perfeito, tá certo, porque você numa situação de temperatura mais baixa, em vez de dilatar, ele iria contrair, que seria uma dilatação negativa. Então a massa de combustível estaria mais concentrada. Então você estaria levando uma concentração maior de massa de combustível. Perfeito. 3. Se a gasolina fosse vendida por quilo em vez de litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Estaria. Seria indiferente. Então, corretas as afirmações 2 e 3. Perfeito? Dilatação anômala da água. O que quer dizer dilatação anômala? Uma anomalia é um comportamento diferente. Um comportamento anômalo, certo? Anomalia é um comportamento diferente. É meio que assim, todo mundo segue um padrão, mas a pessoa não segue o padrão. Todo mundo torce para
Flamengo, mas há alguém que torça para o Fluminense. É uma anomalia positiva aí, né? É algo diferente. Então, a água ela não se comporta termicamente como a maioria dos líquidos, ela sofre uma dilatação anômala, uma dilatação diferente. Isso explica o fato muito importante para a natureza, que a gente vai abordar já. Então, no intervalo de temperatura de 0 a 4 graus Celsius, a pressão normal, ao invés de aumentar o volume, a água diminui o volume. Então, você tem água líquida a 0 graus Celsius, você aumenta a temperatura de 0 até 4 graus Celsius. Ao invés de aumentar o volume, ela faz o quê? Ela diminui o volume. E de 4 graus Celsius em diante, aumenta a temperatura e o volume passa a aumentar. Então, de 0 a 4 graus Celsius, comportamento é um comportamento anômalo, comportamento diferente. Ou seja, à medida que aumenta a temperatura, o volume diminui, e à medida que aumenta a temperatura, em vez da densidade diminuir, a densidade da água aumenta. Mas por que que isso acontece? A água, ela é H2O, né? É elemento que a gente pode expressar a fórmula química da água, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, H2O. Isso é explicado através do tipo de ligação das moléculas, que é a são pontes de hidrogênio. Então, é uma ligação que tem natureza elétrica, tá certo? E vai ocorrer entre átomos de hidrogênio de moléculas diferentes. Quando você aumenta a temperatura, né? Então, você tem o seguinte efeito. Essas pontes de hidrogênio, elas acabam se rompendo. E devido a esse rompimento, na nova situação de equilíbrio, as moléculas se aproximam uma das outras. Você quebra as pontes de hidrogênio, as ligações, então as moléculas acabam se aproximando, ou seja, diminuindo o volume, aumentando a densidade, né? Então isso aí é a causa para congelamento dos mares e lagos no inverno, né? Acredito que você já viu em filme, documentário ou desenho animado, lagos congelarem, né? Os lagos congelam, os caras fazem um furo no gelo e conseguem pescar, porque o gelo é um material mal condutor de calor. Então, a camada de gelo que forma acaba isolando o ar da água aqui embaixo. Então, você tem uma camada de gelo superficial que acaba protegendo a vida a, no lago, a vida nos mares. Então, o fato, se a água não tivesse esse comportamento anômalo, tudo que estava no lago ou nos mares iria o quê? Congelar e toda a vida marinha iria padecer, iria morrer. Então, é uma coisa muito interessante na natureza essa dilatação anômala da água. Então, ela acaba protegendo, essa dilatação anômala acaba protegendo é, as espécies de vida durante o inverno. Então, com o congelamento, vou voltar aqui. Então, se a gente tem uma temperatura, por exemplo, maior que 20 graus Celsius, se essa temperatura começa a diminuir, o resfriamento de todo líquido é praticamente uniforme por convecção, né? Então, à medida que a temperatura vai acima de 20 graus Celsius, vai chegar no inverno, essa temperatura vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando se chega à temperatura de 4 graus Celsius, essa convecção deixa de ocorrer por conta da dilatação anômala da água. E você começa a formar uma camada de gelo aqui no topo, né? Então, aqui né, nessa situação de 4 graus Celsius, a água vai ter sua densidade máxima. E a dilatação ela também ocorre nos gases, né? Os balões, por exemplo, você tem o aquecimento, tá certo? Para ele levantar voo, o gás que preenche seu interior é aquecido e essa expansão
de volume, essa expansão volumétrica é tão forte, tão intensa, que essa densidade do gás que está no balão lá sendo aquecido é menor que a densidade do ar, da atmosfera do ambiente. Então, como a densidade do gás aquecido no balão é menor que do ar da atmosfera, a tendência dele passa a ser qual? Subir, né? Passa a flutuar. Então, você pode pensar uma atividade, tipo, para analisar o conceito de dilatação de líquidos e gases. Então, você tem um tubo, tá certo? Pode ser um beck ou qualquer tubo, um cano, pode ser usado, com água fria e água quente. Então, com água fria, você vai perceber a diminuição de volume. E se você tira esse tubo aqui com a bexiga e coloca com água quente, o vapor de água aquecido vai provocar a expansão de volume. Vamos fazer mais um exercício, exercício 3. No estudo dos materiais utilizados para a restauração de dentes, os cientistas pesquisam, entre outras características, o coeficiente de dilatação térmica. Se utilizarmos um material de dilatação térmica inadequado, poderemos provocar sérias lesões ao dente, como uma trinca ou até mesmo sua quebra. Nesse caso, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação volumétrica do material de restauração deverá ser. Afirmação A é o seguinte: você tem um dente e um material que vai ser usado na restauração, né? A afirmação A diz que esse coeficiente tem que ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do dente, para que se coloco algo quente na boca, vai ocorrer dilatação igualmente do dente e da restauração. Se coloco algo frio, tomo sorvete, por exemplo, vai ocorrer a retração igualmente, porque o coeficiente de dilatação do material e do dente seria praticamente o mesmo. A afirmação A diz isso. É uma afirmação que faz bastante sentido. A B. É maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente, se o paciente se alimenta predominante com alimentos muito frios. Então é o seguinte, se o paciente se alimenta com alimentos muito frios, esse coeficiente de dilatação volumétrica maior, ele vai acabar sofrendo variação maior também, né? Vai diminuir mais ainda. Aí, C, menor que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente, se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito frios. Maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito quentes e menor que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito quentes. Então é o seguinte, pessoal. Questão é simples. No dia a dia, a pessoa vai tender a utilizar alimentos frios e quentes. Então, as pessoas vão tomar um chá quente, um café quente, vão tomar uma água gelada ou um sorvete frio, né? Então, o ideal é que o coeficiente de dilatação do dente, do material da restauração, sejam bem próximos ou iguais possíveis, para que não ocorra isso. Porque se você tem material com maior coeficiente que o dente e joga água quente nele, por exemplo, um café quente, então vai quebrar o dente, né? Vai acabar quebrando o dente. E se você coloca um material de baixo coeficiente, menor que o dente, e toma um café quente, então você vai acabar o dente expandindo mais que o material e vai acabar trincando a restauração e até o dente também. Então, alternativa correta, alternativa A. Então, a situação ideal é que você tenha um coeficiente de dilatação volumétrica igual a do dente. Então, é isso por hoje.